Estimadas irmãs e estimados irmãos, o Sino do Vale do Itajaí, com alegria, celebra neste quinto domingo após a Epifania do Senhor, a partir do templo da comunidade em Gravatá, paróquia Bom Pastor de Navegantes, em Santa Catarina. Eu me chamo Renan Schlemper e sou pastor local aqui em Navegantes. Saudamos a cada pessoa com o lema da semana, a qual iniciamos hoje, neste domingo, do Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Jesus Cristo diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Que a palavra de Deus queira nos fortalecer na fé e no testemunhar do nosso Deus a cada dia. Celebramos este culto no nome e na presença do Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidados por Deus a nos apresentarmos diante dele em oração, queremos confessar os nossos pecados. Somos provocados a olhar para o que fazemos e deixamos de fazer, pois Deus deseja um coração disposto a libertar, cuidar e a repartir. Por isso, confessamos os nossos pecados a Deus e peçamos a Ele o seu perdão em oração. Oremos. Bondoso Deus, unidos como teus filhos e filhas, confessamos que não vivemos conforme a tua vontade em todas as situações. Reconhecemos que também buscamos a sabedoria deste mundo e não apenas a que vem do teu Espírito. Confiamos em demasia na nossa própria capacidade, saber e força, e nos esquecemos que dependemos da tua graça. Também admitimos, Senhor, que muitas vezes nossas práticas de fé são vazias, desconectadas da justiça, da compaixão, do amor e do cuidado com o próximo. Deixamos de romper correntes, de aliviar fardos, de dividir o pão, de enxergar quem sofre ao nosso redor.
Por isso pedimos, perdoa-nos, Deus de misericórdia. Liberta-nos de tudo aquilo que nos afasta de Ti e do nosso próximo. Ensina-nos a viver na sabedoria do Espírito, que revela Cristo crucificado como poder e amor. Amém. A palavra de Deus vem a nós e nos envolve em misericórdia, dizendo: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor a mim, e de todos os teus pecados não me lembro mais. Isaías 43, 25. Por isso, se você verdadeiramente orou com sinceridade e confessou os seus pecados ao Senhor, todos eles estão perdoados. Em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos preparando para ouvir a palavra de Deus, oremos. Deus de luz e misericórdia, somos gratos porque, apesar de nossas limitações e fraquezas, Tu nos convidas a viver na sabedoria que vem do Teu Espírito. Por isso, queremos agora meditar na Tua palavra. Assim pedimos, abre nossos ouvidos para conseguirmos acolher a Tua voz. Abre nossos olhos para conseguirmos Te enxergar. Abre o nosso coração, Senhor, para que a Tua luz brilhe em nós e por meio de nós. Que a Tua palavra nos conceda coragem para mudar o que é preciso, alívio dos fardos e alegria de viver o Teu Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ouçamos a leitura bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versos 13 até o 20. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei,
nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Até aqui a leitura do Evangelho, que é a palavra do Senhor, palavra de salvação. Bem-aventurados aqueles que o ouvem, o guardam no seu coração e o levam para toda a sua vida. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo que nos acompanha hoje aqui no culto nacional da ESLB. A palavra para este domingo se encontra na carta de Paulo à comunidade de Corinto, capítulo 2, versículos 1 a 12. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Até aqui, a palavra do nosso Senhor. Não em sabedoria humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Este é o lema, a mensagem central desse texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve para a comunidade de Corinto, uma cidade que vivia marcada pelo ambiente da valorização do discurso eloquente. Quem falava bem, quem tinha uma filosofia sofisticada, quem tinha a melhor retórica, sabia ser persuasivo, quem falava muito bem era valorizado. Este era o ambiente de Corinto, marcado pela filosofia grega, pelo jeito grego de viver. E neste ambiente, Paulo diz que nega conhecer tudo, nega a sabedoria para apenas conhecer a Cristo Jesus. Paulo começa lembrando que, quando chegou em Corinto, não falou com ostentação, não falou com linguagem de sabedoria. Ele poderia ter feito isso. Paulo era uma pessoa letrada, conhecia a filosofia grega. Paulo havia frequentado a academia judaica, tinha todos os requisitos para ser eloquente,
para falar muito bem, para ser muito articulado teologicamente. Mas justamente esta pessoa, este missionário de Deus, este porta-voz do Evangelho que chega à comunidade de Corinto, não usa da sua própria sabedoria, nem da sua vaidade, mas se coloca ao lado da comunidade para saber apenas uma coisa: saber da cruz. Este é o mistério de Deus. Este é o segredo de Deus revelado em Jesus Cristo. Paulo chama a atenção da comunidade, porque esta comunidade de Corinto vivia neste ambiente de efervescência filosófica, um ambiente onde haviam muitas vozes, um ambiente onde muitas pessoas, por vezes, se colocavam como detentoras da verdade, detentoras da última versão mais atualizada, da melhor novidade, da melhor verdade filosófica. O apóstolo Paulo, ao conversar com esta comunidade, ao se colocar ao lado dela, não como alguém que sabe, mas como alguém que precisa aprender, ele fala da sabedoria de Deus. Não é a sabedoria deste mundo, mas é a sabedoria que antes estava oculta e que agora está revelada em Jesus Cristo. Essa sabedoria não pode ser captada apenas pela nossa inteligência e pelo nosso esforço, mas ela é poder de Deus. Ela é acolhida pela fé. Ela é uma ação de Deus em cada um e cada uma de nós. Paulo torna isso central na sua pregação. A cruz de Cristo é o mistério que rompe as trevas, que rompe a escuridão, que rompe o desentendimento. A cruz abre o nosso entendimento para a glória de Deus, para o amor de Deus, para a gratuidade da vida e da salvação. A cruz é um dom, não é um mérito nosso, mas é graça de Deus. Não é resultado intelectual, mas é resultado da disposição de Deus de se colocar ao nosso encontro. Como comunidade, nós precisamos também aprender de Paulo. Não é a nossa vaidade nem a nossa sabedoria que produz o reino de Deus, mas é quando nós nos deixamos envolver pela graça e pela misericórdia de Deus, que nós também começamos a fazer parte do projeto de Deus. Quando nós o recebemos, quando nós entendemos a fé como um presente, quando reconhecemos na cruz de Cristo a nossa própria sabedoria, é ali que há transformação. É ali que se faz, ali que acontece a diferença em nossa vida. É neste reconhecer que nasce a esperança do reino de Deus, que já podemos viver em nossa comunidade. Quando Paulo se desfaz ou não usa da sua própria sabedoria, quando ele consegue abrir mão num gesto humilde e se colocar ao lado da comunidade, Paulo está se irmanando com esta comunidade para se colocar aos pés de Cristo. E este é o chamado também para nós, não por nossa própria sabedoria, mas pelo poder de Deus. Não em sabedoria humana, diz o apóstolo Paulo, mas no poder do Espírito Santo. Este é o chamado para você, este é o chamado para a comunidade cristã, se colocar aos pés de Jesus Cristo. Não abandonar quem somos, não abandonar a nossa própria identidade, mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Assim, a você que nos acompanha hoje, o texto culmina com uma afirmação extraordinária. Nós temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Ter a mente de Cristo não significa pensar como um Deus, mas significa ser moldado por Ele, na humildade, na obediência, na compaixão, no serviço e na entrega.
Significa deixar que nossas decisões, as nossas palavras, as nossas atitudes sejam orientadas pelo amor que se doa. Essa mensagem é fundamental e atual. Vivemos em um tempo que valoriza resultados rápidos, discursos impactantes, soluções fáceis. Vivemos uma sociedade análoga à sociedade de Corinto, com muitas vozes. Mas é para dentro desse ambiente que Deus nos chama. Também na vida cristã, corremos o risco de buscar fórmulas, técnicas ou líderes carismáticos, esquecendo que o centro da fé é Cristo crucificado e ressurreto, revelado pelo Espírito Santo. Paulo nos convida, Paulo te convida a uma fé mais profunda e mais simples ao mesmo tempo. Profunda porque nasce da revelação de Deus, simples porque não depende de artifícios humanos. Uma fé que se sustenta na cruz, se alimenta da palavra e é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Que esta palavra bíblica nos motive, nos alimente, molde a nossa sabedoria e a nossa humildade, a nossa esperança e a nossa fé. Que aprendamos a discernir o mundo à luz do Evangelho e que, guiados pelo Espírito Santo, possamos viver como pessoas que, mesmo em fraqueza, testemunham o poder transformador de Deus revelado em Jesus Cristo. Amém. De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da IECLB, as ofertas de gratidão deste domingo são destinadas pela comunidade local. Você pode ofertar através do aplicativo da IECLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras.
Deus de misericórdia e sabedoria, Tu que conheces o profundo do nosso coração, colocamos diante de Ti nossas súplicas e necessidades e pedimos: ilumina a Tua Igreja com a luz do Teu Espírito, de modo que sejamos povo comprometido com a justiça, o cuidado e a misericórdia que Tu nos ensinas. Pedimos pelos que vivem as injustiças, por quem sofre fome, pobreza, violência ou discriminação. Que Tua luz brilhe sobre vidas machucadas e abra caminhos de cura, dignidade e esperança. Intercedemos pelas autoridades para que a sabedoria que vem de Ti os guie e provoque as transformações necessárias. Oramos por famílias, casais, crianças, jovens e idosos das nossas comunidades. Acompanha quem enfrenta doenças, dores e incertezas. Sustenta quem cuida de outras pessoas, quem trabalha em silêncio, quem vive sobrecarregado, sozinho e desanimado. Que cada pessoa encontre abrigo, descanso e ânimo em Ti. Também pedimos, transforma a nós, para que não vivamos uma fé apenas de palavras, mas que ela se traduz em gestos concretos de amor. Envia-nos o Teu Espírito para que anunciemos Cristo com simplicidade, verdade e vida. Tudo isto nós Te pedimos, unindo as nossas vozes na oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com corações agradecidos pela palavra que nos alcançou neste culto, recebamos a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, servamos a Deus com alegria, Ele nos acompanha. Um bom e abençoado domingo a você e a sua família.